E aí, meus princesos e minhas princesas, esse é mais um Literatura de Quinta e no vídeo de hoje a nossa dica, ela não é só massa, ela é necessária. Olá, meus amados, olá, minhas amadas. Chegamos ao segundo episódio de Dica Massa, o nosso quadro de dicas literárias. E, caso você tenha ficado interessado em participar, é só enviar um e-mail para o literatura de quinta, 5A, no lugar do quinta, @gmail.com, que vai estar aparecendo aqui na tela, perguntando como é que faz para participar, que a gente vai responder, vai entrar em contato, e aí você pode mandar seu vídeo para cá também. A dica massa de hoje, ela é extremamente importante e extremamente oportuna, eu deveria dizer, para os tempos que nós estamos vivendo. Eu creio que a literatura ela tem o poder de retratar realidades e fazer com que a gente reflita sobre essa realidade que a gente vive, ou outras realidades que a gente não vive, mas que a gente sabe que existe, através de textos que, por mais que sejam ficção, ou por mais que não retratem necessariamente uma realidade 100% fiel, mas que ela, por capturar um pedaço dessa realidade e por transformar numa obra artística, ela consegue fazer com que a gente se identifique com algumas coisas e consiga refletir sobre o mundo em que a gente vive e sobre as coisas que nós fazemos. E eu acho que a dica de hoje ela faz exatamente isso. A dica massa de hoje ela veio de Recife. E o nosso participante, ele conseguiu esse livro através de uma plataforma chamada Winiteca. O que seria a Winiteca? A Winiteca é basicamente um Tinder de livros, onde pessoas negras solicitam alguma obra que eles estejam interessados em ler, e aí uma outra pessoa, ela envia esse livro como uma doação para essa pessoa. É uma forma de conseguir democratizar leitura, literatura, democratizar cultura entre a população negra do Brasil, que a gente sabe que está localizada entre a população mais pobre, e a gente sabe que a população mais pobre é a população que mais sofre nas questões de acesso à leitura, acesso à literatura, acesso à cultura no geral. Então é uma forma de empoderar leitores negros e de, através do empoderamento desses leitores negros, fazer surgir escritores negros e assim perpetuar a leitura e a literatura dentro dessa população. Até porque leitura não é coisa de gente branca, né? Leitura não é essa coisa de gente branca. Caso vocês tenham ficado interessados em participar do Winiteca, em solicitar alguma obra pelo Winiteca, o @ deles vai estar aparecendo aqui na tela, em algum lugar, e vai estar na descrição. Então, corre lá, confere, dá esse apoio, e caso você queira participar também, receber algum livro por lá, também corre lá, que eu acho que é uma plataforma muito legal, e compartilha com as pessoas que você acha que vão se interessar por essa plataforma, porque eu acho que, mais do que nunca, é muito importante que a gente fortaleça os laços culturais entre as pessoas e que a gente empodere as pessoas através da cultura e especialmente valorizar cultura nos tempos que nós vivemos. Eu acho que é um ato revolucionário. A dica de hoje ela foi enviada por Jean França, diretamente de Recife, e é uma obra chamada Um Defeito de Cor, que eu não vou nem fazer nenhuma introdução, porque a apresentação que ele fez foi simplesmente assim, perfeita. E se eu fizer algum tipo de introdução, eu vou estragar a história. Então, senhoras e senhores, sem mais delongas, Jean França e a sua dica massa. Oi, minha gente, eu sou Jean França, eu sou cineasta, formado pela Universidade Federal de Pernambuco e também fazendo um mestrado pela mesma instituição. Minha pesquisa é sobre cinema e literatura, então literatura é um tema muito afim para mim em toda a minha formação. E por isso, hoje eu vim aqui trazer uma dica massa para vocês, que é o livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Esse livro, quando ele foi lançado lá em 2009, foi 2010, acredito que seja 2009, essa é a edição comemorativa de 10 anos pela editora Record. E esse é um livro bem gordinho. Mas enfim, voltando ao que eu estava falando antes, esse livro, quando ele foi lançado há uma década atrás, ele talvez tenha sido alçado ao status de grande clássico da literatura brasileira
no século XXI. Esse livro, ele narra a saga de Kehinde, que é uma menina africana. Ela está na África no começo do livro. O livro começa no ano de 1810, então no começo do século XIX, onde os processos de escravidão no Brasil e em outros lugares do mundo estão a pleno vapor. Então ela é arrancada da sua terra natal e, chegando no Brasil, ela passa por esse processo de ser escravizada. Então existe uma grande galeria de personagens aqui nesse livro, de pessoas negras escravizadas, pessoas negras em processo de escravização e tudo que isso acarreta ou acarretou na vida delas. Vale lembrar que no começo do livro a autora fala sobre serendipidades, sobre como esse livro foi composto. A autora escreveu esse livro na Bahia, uma boa parte da história desse livro se passa na Bahia, mas não apenas lá, como também no Maranhão, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Toda a história do livro parte desses papéis que a autora encontrou com uma família baiana naquele momento que ela estava escrevendo esse livro. Então esse livro parte de uma grande pesquisa bibliográfica, em primeiro lugar, parte de um lugar de ficcionalização de uma pessoa que talvez possa ter existido, se é que faz sentido. Então aqui vocês vão encontrar muitas descrições sobre o que acontecia com aquelas pessoas durante esse processo de escravização, durante esse momento de perda de um estatuto do sujeito, durante um momento de perda de sua humanidade, durante esse momento do que significa ser um ser humano de fato. O que todos os personagens, ou a maioria dos personagens brancos nesse livro fazem, que é subjugar a vida das pessoas pretas. Nem tudo é preto e branco, existem zonas de cinza nesse livro também existem pessoas brancas que estão a par desses processos ou da origem do racismo no Brasil. Eu acho que esse livro, em sua grande maioria, cobre esse tópico sobre as origens do racismo, em primeiro lugar, a partir dessa ficção histórica. Então, muito do que a gente tem aqui parte dessa compreensão de que pessoas pretas foram marginalizadas, pessoas pretas foram subjugadas, foram escravizadas. E talvez esse livro seja uma grande chance de refletir como esses processos adoeceram a nossa sociedade enquanto um todo, enquanto a gente fala especificamente, não apenas especificamente, mas principalmente sobre racismo. A importância desse livro no Brasil 2020, eu estou gravando esse vídeo no dia 18 de junho de 2020, e nessa data de hoje, pensando algumas semanas atrás, houve um grande desencadeamento de protestos nos Estados Unidos pela morte de George Floyd. O movimento Black Lives Matter voltou, acho que nunca tinha ido, na verdade, mas voltou ao tópico, voltou às redes sociais, voltou a ser uma força de expressão. Então eu imagino que muito do que a gente lê aqui se reflete tanto nas nossas questões atuais, enquanto nós podemos pensar sobre racismo, enquanto nós podemos pensar sobre o lugar das pessoas pretas. Que lugar é esse? Será que as pessoas pretas continuam relegadas às nossas senzalas modernas? Será que essas pessoas pretas chegaram em lugares que a gente poderia considerar como lugares de poder e de destaque? Mas a que custo? Eu imagino que esse livro põe essas questões para a pessoa que está lendo, mas talvez ele ponha muito mais questões do que deixe respostas pelo ar. Eu acredito que as respostas podem ser encontradas ao nosso redor, no nosso país, na nossa realidade. Então, voltando mais uma vez ao tópico do George Floyd e como isso fez com que houvesse uma grande insurreição de protestos, um grande momento de perceber que as vidas pretas, e de novo, sendo até talvez um tanto quanto clichê, mas é sempre bom repetir isso, vidas pretas importam,
E Vidas Pretas na literatura, quando a gente parte mesmo desse lugar de sofrimento, mesmo desse lugar de processos de escravização, mesmo desse lugar de aonde essas pessoas pertenciam e aonde elas podem estar agora. Eu imagino que essas questões não vão ser totalmente resolvidas, mas esse livro pode mudar muito a perspectiva dessas pessoas que estão nessa batalha contra o racismo. Claro que todos nós deveríamos estar nessa batalha contra o racismo, mas eu imagino que esse livro seja um grande catalisador, especialmente para as pessoas brancas se conscientizarem sobre o papel delas na luta antirracista, sobre como essas pessoas podem levantar as suas vozes para nos apoiar na nossa luta contra o racismo diário, contra essa opressão sistêmica que a gente sofre desde muito tempo atrás, segundo essas 950 páginas. Então, essa é a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a dica de hoje. Eu espero que... Essa é a dica massa de hoje. Essa é a dica massa de hoje. Eu espero que vocês possam aproveitar esse tempo de quarentena em casa para poder realmente encarar esse desafio, encarar essas 950 páginas e saírem daqui novas pessoas. Claro que todo livro tem um poder de transformação muito grande na nossa vida, mas eu diria que esse, pelo menos para mim, foi um grande divisor de águas em relação a muitas das questões que eu já tinha comigo, que eu já carregava há muito tempo, mas eu imagino que esse livro tenha jogado um pouquinho de sal nas minhas feridas em relação à questão do racismo, em relação a o que é ser uma pessoa preta no Brasil 2020. Talvez sendo um tanto quanto clichê, lembrando das nossas aulas de história, para entender o que a gente passa hoje, é importante que a gente possa olhar um pouco para trás, olhar um pouco para o nosso passado. E esse livro faz isso de uma maneira magistral. Enfim, fiquem com essa dica massa e até a próxima. Bom, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Eu acho que, como eu disse no começo, ela é necessária e a gente precisa ler histórias como essa. Eu confesso que eu não conhecia essa história e eu fiquei muito interessado por ela. Eu acho ela muito importante. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para as notificações para vocês ficarem por dentro de tudo e não perder todos os conteúdos que tem aqui no canal, que é muito diverso. Então se inscreve, ativa o sininho para receber notificação aí no seu celular e no seu computador, enfim, para receber notificação. Não sei como você assiste. Aí é você e você. Não esquece também de seguir a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos em todas as redes sociais. É só ir lá, dar o follow para vocês ficarem por dentro também das nossas novidades. Nós vamos estar postando algumas coisas interessantes no Instagram por esses tempos. Então é bem interessante vocês irem lá também, seguir a gente para não perder nada, tá? Que talvez vocês tenham alguma surpresa, não sei. Vou fazer a linha misteriosa. Eu sou misteriosa. Também não esquece, pelo amor de Deus, de ir lá e conferir a Winiteca, tá? Vamos dar apoio para esse projeto, que é um projeto muito importante. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Foi muito bom ter vocês aqui, como sempre é. Um muito obrigado do fundo do meu coração. E até a próxima. Tchau!